Vamos lá, pessoal? Bem, voltando aí. Agora, você vai pegar o material parte 3, tá? Pega aí o material parte 3. Material parte 3, questão número 1. Então, ó, material parte 3, questão número 1. Nessa ordem, é que aí a gente vai corrigir aqui assim. Vamos corrigir questões do Poder Judiciário agora um pouquinho. E do Poder Executivo também. A gente já consegue aqui fazer algumas questões ligadas a esses pontos. Opa! Ó. Que estão conexas, né? É, parte 3. É TRF, está escrito TRF, exercício parte 3. Questão 19. Olha aí, 19. Analista. Questão 19, analista, questão... Também vai fazer a questão... Doze e 14. Questão 5 e 6 também. O material parte 3, tá? Te dá um tempinho. Tá bom. Esse material tá ótimo. Vai lá, um minutinho. Caiu aqui. Um minutinho. E a gente já resolve, tá? Vou fazer a mesma coisa que a gente fez aí no primeiro tempo. Vai lá. Agora envolvendo a parte dos poderes. Poder judiciário, poder executivo. Vamos lá? Vamos junto? Você não dormir? Vamos lá, galera. Bem, lembrando, parte 3, a questão TRF analista. A primeira questão aí, nossa. Último concurso, TRF. Tá legal o som aí, Fábio? Legal? Então vamos. Olha, gente. Questão número 1. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitido uma recondução e será presidido pelo presidente do Supremo. Ponto. Nas suas ausências e impedimentos, o referido conselho será presidido pelo membro do Ministério Público da União, presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República ou membro do Ministério Público Estadual. O que você acha? Eu iria de vice do STF. Também? E aí? Bem, boa questão, hein? Então vamos, ó, presta atenção. A gente está falando aqui do Poder Judiciário. Nós sabemos que a estrutura do Poder Judiciário, o Judiciário se encontra no artigo 92 e vai até o artigo 126. Ponto fundamental aí em concurso, tribunais, então no TRF. A parte do Poder Judiciário é uma parte que todo mundo tem medo, né? Mas é uma parte tranquila. A primeira coisa que você tem que saber do Poder Judiciário é a estrutura do Poder Judiciário. Nós temos o organograma do Poder Judiciário. No topo do nosso organograma, vamos encontrar quem? O STF, que é o guardião da Constituição Federal. É o órgão de cúpula do Poder Judiciário, Supremo. O Supremo só há um. Supremo Tribunal Federal. Está no topo do organograma do Poder Judiciário. Abaixo vamos encontrar quem? Os tribunais superiores. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal o quê? Militar. São os órgãos de convergência, os tribunais superiores. É a primeira coisa que você tem que memorizar. Abaixo, vamos encontrar os tribunais de segundo grau,
os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais e auditorias militares se forem criadas. São os órgãos de convergência. Ou melhor, são os tribunais de segundo grau, segunda instância. Segundo grau, segunda instância. E lá embaixo vamos encontrar o quê? Os órgãos de primeiro grau, primeira instância. Os juízes de direito, os juízes federais, os juízes de trabalho, juízes eleitorais e juízes o quê? Militares. E juízes militares. Bem, essa é a estrutura, esse é o organograma do Poder Judiciário. No topo, o Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário, guardião da Constituição Federal. Tem como função princípio a guarda da Constituição Federal. Abaixo, os tribunais superiores. Aqui vamos encontrar o STJ. O Supremo é o órgão de superposição em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. O STJ é o órgão de superposição em relação ao que? A justiça comum. Porque nós sabemos que existe a justiça comum e a justiça o quê? Chamada especializada. Então nós vamos encontrar a justiça especializada militar, a justiça eleitoral e a justiça o quê? Trabalhista. É chamada de justiça especializada. Aqui nós vamos encontrar a justiça comum. Justiça comum federal, formada de juízes federais de TRFs. Justiça comum o quê? Estadual e do Distrito Federal e Território. Então, repare que o órgão de superposição em relação à justiça comum é o STJ. Ele é guardião da lei o quê? Federal. Enquanto o Supremo Tribunal é guardião da Constituição Federal, o STJ é guardião da lei federal. Repare, gente. Esses são os órgãos que estão aqui elencados no artigo 92, a estrutura do Poder Judiciário, com um outro órgão também, que é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, embora faça parte do Poder Judiciário, é um órgão que não tem o quê? Função jurisdicional. É um órgão que foi criado pela emenda número 45 de 2004. Ele é um órgão que? De controle interno do Poder Judiciário. Ele é um órgão de controle interno. Ou seja, embora ele faça parte do Poder Judiciário, ele não tem função jurisdicional. Ele nunca julga. Nunca julga. Ele está no artigo 103b. Foi introduzido pela emenda número 45. Não tem função jurisdicional. Eu costumo dizer que esse órgão, ele é um órgão de FIA. De FIA. Eu costumo dizer que ele é um órgão de FIA. Eu brinco, falo que ele é de FIA. Órgão de FIA. Ou seja, ele é um órgão disciplinar, funcional, fiscalizatório, financeiro e administrativo do Poder Judiciário. Então, ele é um órgão disciplinar, funcional, financeiro, fiscalizatório e administrativo do Poder Judiciário. Embora ele faça parte do Poder Judiciário, ele não tem função o quê? Jurisdicional. Ele nunca julga. Bem, pessoal, olha, esses órgãos, esses tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e até mesmo os membros do CNJ, todos esses membros desses tribunais superiores, Supremo e CNJ, eles serão o quê? Nomeados por quem, gente? O presidente da República. Mas após o quê? Após a aprovação sabatinada de quem? Do Senado Federal. Por maioria o quê? Absoluta. A regra é essa. A regra é que eles serão sabatinados por maioria o quê? Absoluta do Senado Federal. Essa é a regra. Mas muito cuidado que o STM, a maioria é o quê? Simples. Não é absoluta. Cuidado que ele pode surtar e colocar alguma coisa. Mas como regra geral, os membros do Supremo, os tribunais superiores e o CNJ serão nomeados pelo presidente da República após sabatinada a aprovação do Senado por maioria o quê? Absoluta. Absoluta. Bem, pessoal, olha, número de membros. A composição é muito importante, você já sabe disso. Você certamente já viu isso, vou passar rapidinho. Mas, olha, número de membros, ele vira e mexe, ele coloca em prova. STF, quantos membros tem o STF? 11. Super time do Flamengão, não é isso? Super time do Flamengão, 11 jogadores, 11 ministros. Todos o quê? Brasileiros? Natos. Para ser ministro supremo tem que ser o quê? Brasileiro? Nato. 11 ministros. Todos natos.
STJ, quantos membros, gente? 33. Somos todos Jesus. Lembra? Jesus morreu quantos anos? 33. Então temos o que? No mínimo, 33. Não é isso? Somos todos Jesus. No mínimo 33, somos todos Jesus. Aqui é o STJ. Na composição do STJ, quando a gente estuda o Poder Judiciário, a gente vai ver o quê? Que 1/3 vem do TJ, 1/3 vem do TRF e 1/3 vai ser preenchido por membros do MP e advogados. 1/3, 1/3, 1/3. O terço você lembra de quê? O terço da Igreja Católica, com todo respeito. Somos todos Jesus, religiosidade, sim ou não? Terço da Igreja Católica. Então o terço tem aonde? No STJ. Se ele na prova colocar, você já mata a questão. Se ele colocar na composição TSE, 1/3 dos ministros serão oriundos. Errado, o terço está onde? Só tem terço aqui. É isso aí. Entendeu? Não, somos todos Jesus. Na composição do STM, 1/3 dos ministros. Errado, o terço está onde? Você já mata a questão. Foi ou não? Só tem terço aqui. Bem, TST. TST, 30, 100, 3. 30, 100, 3 é igual a quê? 27. TSE, joga o T para cá, fica o quê, gente? 7. Aqui também é no mínimo 7. Sim, então. Neste caso aqui, nosso amigo perguntou ali. O presidente aqui do TSE, tá. Aqui é uma outra situação. O parágrafo único do artigo 119, ele fala que o presidente e o vice-presidente do TSE, eles serão eleitos dentre os membros do Supremo, na sua composição. Porque 3 ministros do TSE vêm da onde? Do STF. O nosso amigo perguntou aqui, para quem está em casa. Então, na verdade, aqui uma situação indireta de cargo privativo de brasileiro nato. Porque eu posso afirmar que o presidente e o vice-presidente do TSE são brasileiros natos, sim ou não? Porque eles vão vir da onde? Entendeu? Mas para ser ministro dos tribunais superiores, precisa ser nato? Só do Supremo. Mas nesse caso aqui, o presidente e o vice vêm da onde? Do Supremo, então posso afirmar que o presidente e vice do TSE são o quê? Brasileiros natos. Foi? STM. STM. Aqui é diferente, né? Sim, então, mas aqui já entra como oficial de Forças Armadas, né? Então, já oficial, então já é nato. Alguns aqui que vão fazer parte. Mas STM, qual o número de membros? Aqui é diferente. O número de membros do STM, gente. Aqui é diferente, isso aí. Geralmente o militar carrancudo, né? Aquela coisa. Aqui não. Todo respeito aos militares. Aqui somos todos mocinhas. Somos todos mocinhas. Geralmente a mulher fica mocinha, 15 anos, 15 aninhos e tal, aquela coisa. 15, mocinha. Pô, Fábio, não é bem assim não. Mas você vai lembrar de quê? Debutante. Debutante, 15 anos. O que significa debutar? O que significa debutar? Debutar é a passagem de menina para moça. Debutar significa isso, passagem de menina para moça. Então, debutante, 15 anos, 15 aninhos, 15 ministros. Número de membros do STM, 15. Foi ou não, gente? Número de membros do CNJ, isso aqui é fácil. Agora isso aqui eu inventei. Ó. Número de membros do CNJ? Também 15? Tá. A questão está falando que é 15, é verdade. É verdade, a questão número 1 fala, compõe-se de 15 membros. É verdade, tem que memorizar, né? 15. Mas como você vai memorizar isso? Olha aqui. Vou apagar aqui, tá? Você já copiou. 15 membros. CNJ. Olha, tinha um professor aqui, isso aqui foi eu que inventei, tá? Tinha um professor aqui, há muito tempo atrás, muito tempo atrás, ele saía com a novinha. Pô, não tô saindo com a novinha aí e tal, não sei o quê. A outro professor, pô, mas eu vi falar com o fulano aí, cara. Não vou julgar, que não sei o quê. Pô, não, mas fulano viu também, cara. Não vou julgar, aquela coisa toda.
Quer dizer, o cara estava saindo com a mulher estava saindo com o outro, há muito tempo atrás. Não vou julgar, que não sei o quê. Qual foi a conclusão? Você perde até um amigo, perde ou não perde? Tem que falar, tem. Mas qual foi a conclusão que eu cheguei na sala de professores ali, gente? Olha aqui, ó. Essa foi a conclusão. Corno. Nunca julga. Corno nunca julga. Olha aqui. CNJ, julga, gente. Nunca julga. Embora faça parte do Poder Judiciário, não tem função o quê? Jurisdicional. É um órgão de controle interno, administrativo, funcional, financeiro. Nunca julga. Mas olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 letras. 15 letras. 15 conselheiros. 15 membros. Eles são chamados de conselheiros. Então são 15 letras, 15 conselheiros. É o número de membros do CNJ. Idade. Número de membros do CNJ, 15 letras. A composição do CNJ, ela é híbrida, vem gente de tudo que é lugar. Tem advogados, tem membro do MP, isso cai, pior que cai. Da onde vem e tal, cai, pior que cai. O mandato, como disse na questão, é de 2 anos, desse CNJ, membro do CNJ, admitido o quê? Uma recondução. Ele vai falar, o mandato de 2 anos, admitido 2 reconduções, 3 reconduções, várias reconduções. Não, uma recondução. E o que nós vimos aqui é o presidente, a emenda número 61 de 2009, ela modificou o artigo 103B, ok? Ela falou o seguinte, o presidente do STF, ele vai acumular a função e vai ser presidente do CNJ. Então, quem será o presidente do CNJ? É o presidente do... Então, indiretamente, se ele falar assim, ó, o presidente do CNJ é brasileiro nato, necessariamente, sim ou não? Sim. Porque é o presidente do STF, sim ou não? E nas suas ausências e impedimentos, quem vai substituí-lo? O vice. Então, a primeira questão, a resposta é o quê? Letra C. É o vice. Letra C. A composição, gente, é misturada. E aí vou aproveitar para falar um outro ponto aqui, ó. Idade. Você sabe a idade desses membros aqui? Dos tribunais superiores e do Supremo? É isso aí. Idade deles, tribunais superiores e Supremo. Idade, maior de 35, menor de 65. Qual é a idade do membro do CNJ? Se você tiver com o material desatualizado, lá vai ter uma idade. Isso às vezes cai. A cabeça do artigo 103B falava o quê? Qual a idade desse membro do CNJ? A idade era a seguinte, maior de 35, menor de 66. Menor de 66. Eu até brincava. Cara, é corno, nunca julga, né? Ainda vinha taxado pela marca da besta, 66. Mas a emenda número 61 também mudou isso aqui. Eu até brinco que outro dia eu fui para uma festinha com meu sobrinho, Miguel. 2 aninhos, 1 aninho, pô. Miguel, pequenininho, né? Aí tinha lá a menininha, aí chegou lá, a menininha, Miguel, pequenininho, foi lá na menina, deu um beijinho, ia namorando, Miguel, namorando. Daqui a pouco veio um outro moleque, outro garotinho, e foi na mesma menina. Deu um beijo na menina. Na mesma menina. Eu falei, que bagunça é essa? Que negócio é esse? Qual foi a conclusão que eu cheguei, gente? Para ser corno, não tem idade. A emenda número 61, ela retirou a idade do conselheiro. Retirou. Se você for ler o artigo 103B, antes ele falava, o Conselho Nacional de Justiça formado por 15 membros, com idade superior a 35, menor de 66, mandato de 2 anos, admitido uma recondução sendo. Aí coloca os componentes. Hoje não. Se você pegar o artigo 103B, a emenda número 61 retirou. Não se fala mais em idade mínima e máxima do conselheiro. Só fala que o conselho é formado por 15 membros com mandato de 2 anos, admitido uma recondução. Sendo, aí ele coloca os membros. Entendeu? Então não se fala mais idade mínima nem máxima.
Se ele colocar, vai estar errado. Foi? A composição é misturada. Eu tiro a composição dessa frase. Nossa aula de hoje não vai dar para fazer isso. Também não tem uma questão, deixa eu ver se tem uma questão. Vamos ver se é a última questão. Ele fala sobre isso. Mas a composição é híbrida, é misturada. Tem membro do MP, tem cidadão, tem advogados. Tem membro de tudo que é lugar, a composição é misturada. E, Fábio, cai essa coisa ridícula. Ele pergunta de onde vem, quem indica, pergunta. Pior que pergunta, cara. Pior que pergunta. E aí você tem que saber? Tem que saber, não tem jeito. Olha aqui, ó. Ah, tá. Vai lá na questão 19, então. A questão número 1 ficou o quê? Letra B, né? Vai na questão 19. Olha 19. Ah, ficou C? A número 1? Letra C, a número 1. Olha 19, então. Analista. TRF. O Conselho Nacional de Justiça, criado pela emenda número 45 de 2004, é integrado por membros indicados pelo Presidente da República e nomeados pelo Congresso Nacional. É isso, gente? Foi ou não, pessoal? Nomeados pelo Congresso? Nomeados por quem? Presidente da República. Então, letra A está certa? Não. Depois de aprovada a escolha por 1/3 ser integrante? Não. B. Será presidido pelo ministro do Ministro do Superior Tribunal de Justiça. É isso? CNJ presidido por quem? Ministro do STF, suas ausências e impedimento, quem vai substituí-lo? O vice. Parabéns. C. Compõe-se de 11 membros com mais de 35, menos 60 anos. É isso? Nem se fala mais em idade mais, mas é o quê? 15 membros. D. Tem como atribuição, dentre outros, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais de juízes. Sim ou não? De FIA, disciplinar, funcional, financeiro, fiscalizatório do Poder Judiciário e administrativo. Letra E. Escolherá o seu corregedor geral dentre os ministros do STF. É isso? Quem é o ministro corregedor do CNJ? Para memorizar. É o ministro do STJ. Na composição, a gente vê isso. É o ministro do STJ. Para você ter ideia, eu tiro os 15 membros dessa frase. São 15 membros. Tiro dessa frase. Olha para a frase, para você ter ideia. Mas aí depois eu vou montar com você. Hoje não dá. Para a gente tocar em outros pontos também. Né? Como hoje é uma aula extra, a gente está aqui para corrigir questões e tal. Vocês conhecerem. Olha, vamos aproveitar e resolver outras questões. Mas olha para a frase. Quantos As nós temos aqui? A de amor. 2 advogados. Quantos Cs temos ali? C de casa. C de casa. C, 2 cidadãos. De notável saber jurídico, reputação unibada, um indicado pela Câmara e outro pelo Senado. Tudo isso a gente vê. Então eu tiro os 15 membros dessa frase e você memoriza. Da onde vem, como vem. E aí fica muito mais fácil você memorizar. E pior que cai de vez em quando. E se cair tem que estar preparado. Sendo dos próximos capítulos, beleza? Depois você vai ver como funciona isso aqui na próxima oportunidade. A gente certamente vai pegar isso aí. Porque o Poder Judiciário é muito importante. Então, questão 19, letra D, não é isso? Letra D. Agora vamos para a questão número 12. A questão número 12, ela já fala o seguinte. A norma constitucional estabelece garantias e vedações relacionadas ao Poder Judiciário. Entre elas, encontra as seguintes disposições, exceto ela que é errada. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões, sem exceção, sob pena de nulidade, a fim de garantir e preservar o interesse público da informação. É isso? Sem exceção? E aí, ele quer a errada, que está em desconformidade com a Constituição. É essa aí? Por quê? O artigo 93 da Constituição, dentro do Poder Judiciário, inciso 9, vai falar o quê? Que todos os atos do Poder Judiciário serão o quê? Públicos e fundamentadas todas as suas decisões sob pena de nulidade. Mas em algumas situações, a lei poderá o quê? Restringir, resguardar, restringir.
desde que não prejudique o interesse público. Poderá ser restringida, sim. Às partes, ou aos seus advogados, ou somente a estes, mas desde que não prejudique o interesse público. E são situações sigilosas, que não são de interesse público, por exemplo, caso de estupro, dentre outros, situações que poderão ser preservadas. Nesse caso, ele fala sem exceção, não tem exceção, não é isso, gente? Então, a resposta aqui, letra A princípios. Na verdade, ele está falando aqui, serão públicos, é a publicidade. É o princípio da publicidade dos atos. Como regra, os atos são públicos e as decisões sempre fundamentadas, sob pena de nulidade. Mas algumas decisões poderão não, né? Não, fundamento sim, sempre. Mas, em relação à publicidade, essa publicidade poderá ser restringida. Publicidade. Toda decisão independente é sempre fundamentada. É isso aí. Pode ser público ou não, tem exceção. É isso aí. Vamos lá. Isso está onde? Artigo 93, inciso 10, tá? Cuidado aí. E letra B. Vamos só ver se está tudo certinho. Olha a letra B. Os juízes gozam da garantia da vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que estiver vinculado, e nos demais casos, de sentença judicial transitada de julgado. E aí? Certo ou não? Bem, os magistrados, eles têm uma garantia. Na verdade, tem algumas garantias. Garantias funcionais de independência e as garantias de imparcialidade, que são as vedações aplicadas aos membros do Poder Judiciário para que eles possam atuar de forma mais transparente, sem pressão dos outros poderes. São as garantias funcionais de independência. Repare, pessoal, que aqui o que nós temos? O artigo 95 da Constituição traz essas garantias. Garantias institucionais, que é do Poder Judiciário, de autonomia financeira, funcional, administrativa, e as garantias funcionais que são dadas aos próprios membros do Poder Judiciário. E aqui nós temos, eu chamo de INVI. O magistrado ele é o quê? Invisível. Invisível. Ele tem a garantia da inamovibilidade. Ele não poderá ser removido a qualquer preço. Ele tem a garantia da vitaliciedade. Ele tem a garantia da irredutibilidade do subsídio. Essa irredutibilidade, ela é chamada de irredutibilidade nominal, não real. Por quê? Ele está sujeito ao teto remuneratório, sim ou não? Qual o teto do funcionalismo público? É o subsídio de quem? Do STF. Se ele ultrapassar, será reduzido, sim ou não? Sim. Então, é uma irredutibilidade relativa. Uma irredutibilidade chamada nominal e não real. Ele também tem a garantia da inamovibilidade. Ele tem a garantia da inamovibilidade, não poderá ser removido a qualquer preço. O magistrado, está mexendo aí por quê? Manda esse magistrado lá para Jeb. Está mexendo onde não deve. Pode isso? Pode, gente? Não. Porque a remoção do magistrado só se dará o quê? Por interesse público e mediante decisão da maioria absoluta do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Assegurado o quê? Ampla defesa. Assegurado ampla defesa. Então tem que tomar cuidado. Agora, o magistrado ele é o quê? Vitalício. Ele tem a garantia da vitaliciedade. Você vai passar no concurso, você vai ser o quê? Estável ou vitalício? Estável. Você vai ter a garantia da estabilidade. O magistrado não, ele tem a garantia da vitaliciedade. Isso quer dizer o quê? Que ele só poderá perder o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Uma vez vitalício, só poderá perder o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Garantia da vitaliciedade. Magistrado. Foi ou não, gente?